Olá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou continuar falando sobre fé, sobre como a pessoa pode ter seus pedidos atendidos por Deus, né? Mesmo a pessoa não sendo convertida ao Evangelho, mesmo que ela seja de outra crença ou outra religião, se ela fizer o pedido para ele, ela vai ter o pedido pontual atendido, né? Como eu já disse, se a pessoa quiser uma transformação em alguma área, então, se ela quiser que Jesus atenda, ela vai ter que se converter ao evangelho, mas como eu já disse, ninguém é obrigado a se converter, né? A pessoa, na verdade, ela tem que ser tocada pelo Espírito Santo, senão ela não vai aguentar a vida cristã, e aí ela vai ter que se tornar um falso evangélico para poder dizer para os outros que ela está ali conseguindo, mas isso é errado, é ruim. Então, eu explico isso aqui nos outros vídeos também. E assim como eu continuo então falando o que eu estava falando no vídeo anterior, que eu falei sobre fé, que eu vou deixar o link aqui na descrição, eu estou então falando como as pessoas podem ter os pedidos pontuais, né? Que são pedidos menores ali, ou às vezes é um pedido grande, mas é algo, por exemplo, uma cura que a pessoa queira, né? A pessoa tem um pedido ali de um emprego que ela quer pegar ali, uma vaga de trabalho, então, né, a pessoa pode ter esses pedidos atendidos, ou como ela quer, por exemplo, falar com alguém que ela não está encontrando, alguma coisa ali que ela precise, né, que ela queira então fazer, é só fazer o pedido para Deus ali, que ele atende, como eu tenho explicado aqui, né, nesses sentidos aí. Então, eu tenho mais uma experiência que eu vou contar para vocês poderem ter ali um parâmetro do que Deus atende e como é que funciona. Eu, como eu disse, já tenho outros vídeos aqui falando sobre fé aqui, de coisas que Deus atendeu na minha vida. E agora, então, eu vou falar de uma coisa que aconteceu, por exemplo, teve uma época que eu quis pegar um trabalho e eu fui chamada para a seleção desse trabalho. Então, eu fui, estava bem tranquila, fui com bastante antecedência, só que no meio do caminho, lá em Porto Alegre, tinha acontecido um acidente e aí o trânsito estava terrível e aí demorou. E aí eu estava ali preocupada, como é que eu ia fazer para chegar lá e não tinha como, não ia adiantar descer do ônibus, estava ali longe, bem longe do centro, e como é que eu ia fazer? E então o horário foi passando, e era 10 horas que eu tinha que chegar lá, e era 9h30 eu ainda estava no ônibus, e era 15 para as 10 eu ainda estava no ônibus, e era 10 horas e eu ainda estava ali bem longe, não ia adiantar eu caminhar para chegar, não ia adiantar pegar táxi, não tinha como. E então foi muito ruim aquilo ali. Mas eu, como eu tinha pedido para Deus, já que eu queria ir nesse trabalho e eu queria pegar essa vaga, né? Então, eu continuei ali firme, mesmo, né, com aquele horário ali que já tinha, por exemplo, chegado às 10 horas da manhã e eu estava ali bem longe e no centro. E aí, o que que eu fiz? Como eu tinha pedido para ele, eu continuei com a fé mesmo que tivesse chegado o horário e ainda estivesse longe e dentro do ônibus ali. E eu continuei. E aí, sabe o que aconteceu? Quando foi mais ou menos 10h20, que eu continuei, eu não continuei assim com a fé, porque já tinha passado do horário, não tinha então como eu ter fé de que eu estaria lá no horário. Mas eu continuei ali assim, com um pouco de ponto de interrogação para Deus, porque eu sabia que eu estava na fé, e fiquei firme ali com a minha adrenalina alta, né? Porque quando a pessoa vai batalhar por algo, ela tem que ficar ali, né, na fé, então com a adrenalina alta, né, para poder ali ter aquela luta dela, aquela guerra ali, né, contra as forças contrárias que são as que querem fazer com que as coisas não deem certo, então, né, normalmente vem por pensamentos e a gente fica, né, se ficar muito tranquilo, aí a pessoa larga de mão. Então, sabem o que aconteceu? Quando foi mais ou menos umas 10h30, que eu estava longe ainda, a mulher da agência me ligou dizendo que a pessoa ia atrasar
e que o horário ia ter que ser mudado para as 2 da tarde. Então eu fiquei muito contente ali e eu fiquei muito recompensada por Deus por ter continuado na fé. E depois eu fui então nessa seleção, era para outras pessoas também, não era uma vaga só. Eu peguei e consegui trabalhar e fiquei muito contente. Então eu falo para vocês que vocês fiquem firmes também para vocês terem suas experiências para contar para as outras pessoas. Vocês acham que Deus não fica contente de que a pessoa seja atendida para falar para os outros? Então, como eu já disse para vocês, não sejam pessoas maldosas, porque aí vai bloquear, né, o pedido. E em outro vídeo eu explico melhor para vocês. Mas se a pessoa for uma pessoa pecadora, ela pode ter os pedidos atendidos, né? Porque não tem ninguém santo, né? Então as pessoas procuram se santificar, mas Deus atende. Agora, se a pessoa for uma pessoa maldosa, ela vai bloquear aquele pedido ali. Então, outra coisa que bloqueia o pedido da pessoa é se a pessoa estiver sob a cobertura espiritual de algum falso profeta. Ela vai ter ali os pedidos bloqueados, né? Não vai acontecer exatamente, porque quando eu comecei a frequentar essas seitas de falso profeta, realmente não era assim. Deus já não me atendia mais como antes, né? E depois que eu saí das seitas de falsos profetas, eu também tenho os meus pedidos atendidos, mas graças a Deus que, né, eu agora estou com Deus do jeito certo. Era sempre assim na minha vida, mesmo quando eu não era convertida, de tudo que eu quisesse aconteceria. Não era bem assim, porque às vezes eu não tinha um pensamento fixo de pedir para Deus as coisas, então às vezes eu não pedia. Eu só ia feliz, né, para, por exemplo, para a seleção de trabalho, já que esse é o caso que eu estou falando aqui, e eu não pegava o trabalho, porque eu não tinha feito o pedido para Deus. Hoje eu me lembro, né, de lugares assim que eu fui e que não passei na seleção, tinha tudo para passar, não passei porque eu não pedi. Então eu estou vendo que Deus também me faz lembrar disso aí, para que eu fale para vocês que o importante é pedir, não é só ir confiante, porque aí, né, não tem o pedido para ele, tem que pedir direto para Deus. Deus quer que a gente peça as coisas para ele. Então façam isso, né? E se alguém quiser uma orientação até um pouco melhor sobre algum caso particular que a pessoa tenha, é só, né, mandar um e-mail para mim, que eu vou deixar aqui no link da descrição, e aí eu oriento quem precisar. Mas façam isso, que vocês vão estar muito bem. E eu quero dizer que eu tenho visto os recadinhos, eu gosto muito de falar isso daqui para vocês não sabem às vezes por quê. Sabe por quê que eu falo isso? É por causa que os falsos profetas, na época que estava no auge a minha abençoada perseguição cristã, para quem não sabe, tem os vídeos explicando aqui no canal, eles estavam gostando muito que as pessoas estavam me perseguindo também, as pessoas de fora, né, que não são falsos profetas, nem falsos evangélicos. Então eles estavam gostando, eles estavam fazendo festa com aquilo ali, e estavam colocando peso demais naquilo ali, dizendo assim coisas que terríveis em relação a isso. Então agora eles estão vendo que a coisa mudou, né? Já como eu venho falando, que eu vejo, né, as pessoas me mandando os recados, e eu fico muito feliz por isso. Então é exatamente por isso também que eu falo aqui. E eu quero dizer que os falsos profetas vêm, que no outro vídeo também eu falei que eu uso eles, né, como contraponto, porque para mostrar que tem a minha abençoada perseguição cristã, que eu venci, né, e agora eu estou, né, usando eles como uma fonte de renda, exatamente porque me deram de bandeja o meu propósito de vida, né, me divulgaram. E aí eles pensam assim, devem pensar assim: ah, então agora eu vou mudar meu jeito, eu vou mudar aqui a maneira de ser e tal, para não dar a entender, porque ela está me usando para ganhar dinheiro. Eu quero dizer que não adianta mais, por quê? Porque está tudo gravado. Então não adianta mais, né, tentar não demonstrar nada, porque já era, está tudo gravado. Então, é assim com pessoas maldosas, né? Deus usa elas para levantar a gente
Então, eu agradeço muito, né, como eu sempre falei na minha abençoada perseguição cristã. Obrigada aos perseguidores, né? Que Deus abençoe vocês, né, com uma mente sã, e Deus sabe como trabalhar para isso acontecer. Então, esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!